Live Afiando o Nosso Machado, todas as quartas-feiras. E hoje vamos falar sobre o medo do fechamento, porque muitos vendedores, eles sabem tudo, explicam tudo, mas têm medo de fazer o fechamento. Boa noite, Conrado, boa noite, Rubão, Thalita, ó, pessoal, o Márcio, papel e caneta na mão. Gabi, vendedora de milhões, Júlia, ó, Júlia é minha parente, Júlia Campos, Paulão, Gabriel, boa, pessoal, vamos falar mais e mais e mais sobre o medo do fechamento, porque eu mesma me pego, nossa, por que eu não peguei toda a documentação desse cliente? Por que eu já não cadastrei esse cliente? Por que eu fiquei com medo de fazer o fechamento? E acontece, ó. Rafael Campos, boa, Drica. Aproveitem, encaminha essa live. Sabe, para aquele vendedor de consórcio que você quer ver também ele vendendo milhões? Bia! É a Bia? Me fala se é você. Oi. Guilherme JS Marela, muito bem, ó. E o bonde aqui só crescendo, só crescendo. E, gente, e Gabi, vou te falar uma coisa que eu fiquei pensando. Você que tá aí, vocês quem me conhecem, toda vez eu fico tentando melhorar, mudar. Ah, eu fiz desse jeito, deixa eu ver que se eu fizer assim vai ser melhor. E eu não mando mais para o cliente. Você tem dúvidas? Quem ainda manda aqui para o cliente? Você tem dúvidas? Está tudo certo? Ficou com alguma dúvida? Quem manda assim para o cliente? Ó, eu mandava, tá, gente? Até semana atrás, eu buscava não mandar, mas a hora que eu via já estava mandando. Você tem dúvidas? Não usem mais essa palavra. Então já anotem aí que essa é dica Safira para começar o conteúdo. Dica Safira. E se ficou claro isso? Ficou alguma dúvida? Ficou tudo claro? Mudem, já risquem daí, ó. Já vou falar no começo. Boa noite, Marisa, saudade de vocês por aqui. Ah lá, Lohane, é normal mandar, tá bom? É normal mandar. Mas, ó, eu mandava, cortei essa semana. Boa, Bia. Então, vocês anotem aí. Por quê? Quando a gente fala assim, ó, ficou alguma dúvida? Você já vai colocar o cliente para pensar, peraí, não ficou dúvida, mas deixa eu puxar lá se tá tudo certo. Ó, faz igual meu sobrinho ele fica, aí o cliente vai fazer a mesma coisa. Ficou uma dúvida, e cliente com dúvidas, ele não fecha. Então, risca, ficou alguma dúvida, e agora coloquem assim, ó, ficou tudo esclarecido? E um ponto de interrogação. Gente, é muito simples, né? Mas o nosso automático não deixa. O nosso automático não deixa a gente fazer assim, porque a gente fica tanto no automático que aí a gente esquece. Então, risquem ficou com alguma dúvida, está tudo claro, e já coloca, ficou tudo bem esclarecido, ou tudo esclarecido, ok? Ou no WhatsApp, ou na ligação, ou na venda no tete a tete. Então agora vocês troquem isso. Ó, a Mari também entrou, tem várias Maris aqui, muito legal. Deu para pegar bem? Então agora é assim, realmente não existe dúvidas, ficou tudo muito bem esclarecido. E se caso o cliente, ele tiver ali, né, se ele tem alguma dúvida, ele vai falar. Entenderam? Então já risquem isso, ok? Só coloquem para mim. Entendi, Ana. Papel e caneta na mão já aqui. Que nós vamos falar sobre o tão medo do fechamento. E assim, é nítido, tá? É uma coisa que é normal. No que eu ando, no que eu vejo, no que eu treino. 80%, na maioria das vezes, todo mundo sabe explicar, sabe falar da taxa, sabe falar da parcela, tudo esclarecido, boa. Sabem falar da parcela, sabem
falar da contemplação, alguns ficam mais inseguros sobre falar de contemplação. 100% entendido também dá para usar, né, Paulão? Ó, o Júnior aí. E aí, Juni, tudo bem? Ó, papel e caneta na mão, que a dica já, Safira, já foi. E assim, eu resolvi fazer essa live porque eu vejo que tem muita gente não boa, excelente no mercado, mas que está deixando dinheiro na mesa com medo do fechamento. E eu também, às vezes eu penso, nossa, será que eu fiquei com medo de fechar? Porque muita gente fala assim, o cliente vai espanar. E se eu espanar o cliente? Né? Primeira, anota aí, primeira coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Primeira coisa. E assim, até uma aluna me perguntou, ela tá aqui, ela me falou assim semana passada. E eu respondi ela só depois que eu fui embora, fiquei pensando. Ela falou assim, Ana, quando você começou, como foi? Como era? Como foi para você? Gente, eu comecei há quase 11 anos atrás e era muito mais difícil que agora. Muito mais difícil. É que agora tem, né, as suas particularidades da dificuldade, mas era muito mais difícil. E eu já tinha o feeling da venda, porque você precisa ter o feeling da venda, mas se você não tem, dá para você ter também, desde que você faça isso acontecer, tá? Eu já tinha o feeling da venda, mas na hora eu não respondi para ela, eu vi que ela ficou sem resposta. E depois eu vim pensando, sabe o que eu fiz, gente? Eu colocava muitos clientes no meu funil, eu não tinha medo de errar, porque era errando que eu aprendia. Era testando que eu iria aprender. O que eu só não poderia fazer era permanecer no erro. Aí, Robson, o que eu não poderia permanecer no erro, mas agora testar, treinar até ficar excelente, isso aí era o que eu fazia. Então eu prospectava muito para aprender. E aonde eu percebi ali que eu também, no meio do caminho, fui perdendo o medo de fazer um fechamento. Por vários motivos, né? O fechamento, ele tem vários motivos aí de ter medo. Mas eu fui perdendo esse medo de dar o fechamento no cliente. Por quê? Já anota aí que isso também é referência num fechamento. Eu comecei a não transparecer para o cliente que eu precisava muito daquela venda. Porque se na minha mente eu já estava colocando que eu precisava muito fazer aquele fechamento, eu ficava afoita, eu ficava ansiosa, eu ficava mais acelerada, porque eu já sou acelerada, eu ficava mais acelerada. Eu não conseguia ter uma escuta ativa com o meu cliente, eu falava muito mais do que ele. E ali eu via que, né, eu perdia. Só que aí eu comecei a ter bastante clientes, procurar ter bastante clientes, que eu fiquei pensando, por que eu vou ter medo de perder aquilo que eu não tenho? Eu já não tenho. Se a venda sair, é lucro. E se eu souber conduzir, é mais lucro ainda. Por que eu tenho medo de fazer o fechamento? Aí eu comecei a perder o medo, porque eu não contava com aquela venda como a única venda da minha vida, tá? Eu pensava assim, bom, se eu der o fechamento nesse cliente, eu tenho outros clientes, então eu não vou ficar refém desse, entende? No primeiro momento. Por quê? Porque eu tinha outros clientes para ir atrás. Porque muito vendedor, muitos vendedores têm medo de ir para o fechamento e ouvir um não, perder aquilo que ele já não tem, ele não tem, ouvir um não, porque é difícil. O não é rejeição, o não a gente fica mal, mas eu fui colocando na minha mente, é normal ouvir não. Ainda mais com o consórcio, as pessoas não entendem sobre o produto, infelizmente. As pessoas ainda acham também que é só um meio de comprar um bem, e não é só um meio de comprar o bem, né? Então, eu comecei a perder esse medo ao longo do tempo. Eu comecei a entender que, peraí, eu preciso fazer o fechamento, não é só explicar, não é só o cliente entender. Eu preciso tomar ali a minha negociação, eu conduzir da hora do fechamento. Tanto que depois,
depois de algum tempo, eu falei, espera aí, eu vou fazer um fechamento antecipado nesses clientes. Porque eu faço todo o passo a passo, aí lá no fim, depois que eu parei tudo, o cliente fala que vai pensar, que vai falar com a esposa. Eu comecei a falar, não, eu vou otimizar o tempo. Eu vou antecipar esse fechamento. Aí eu comecei a desenvolver métodos, porque eu falei, não é possível. Eu tenho que identificar e antecipar isso. E falamos bastante sobre objeções na live passada. Quem não assistiu, com a Priscila, nossa, foi maravilhosa. A Priscila arrasou, ela dedicou aqui todo o conhecimento dela. Então, para quem não assistiu, está no YouTube, está aqui no Instagram. Assistam a live de objeções. Por quê? Eu fiz a live de objeções e agora eu estou falando do fechamento para vocês entenderem. Mas eu gosto de antecipar esse fechamento, que eu já falei aqui sobre o fechamento, né, antecipado. Não vou estar entrando muito no assunto dele hoje, eu vou falar mais do medo e como vamos superar o medo do fechamento. O grande rei aí também entrou, que eu aprendi muito e que eu aprendo, Alan, muito bem. Então, a primeira coisa é você, o quê? Não focar naquele cliente e transparecer que você precisa demais fazer aquela venda, porque a energia passa. Sabe, você precisa da venda, mas você pode não fazê-la. Você pode levar um não, e é normal você levar um não. Então, regra aí, ó, já falei da dica Safira, que eu não vou repetir aqui. Quem não pegou vai voltar à live, porque foi uma dicona. E agora é não estar ali com o cliente apavorado e transparecendo que você precisa demais dessa venda, entende? Essa é uma regra, é pensar o seguinte, ok, se aqui a hora que eu for dar o fechamento, eu tenho uma devolutiva, uma objeção ou um não, pensa que esse não é uma resposta definitiva. Entende? Mesmo se você mandou para o cliente, ficou tudo esclarecido, ou se você está ali na reunião e está tudo esclarecido, o que está faltando para o fechamento se está tudo esclarecido? Independente se o cliente te procurou pelo consórcio ou não, se você fez uma abordagem mais fria e abriu a mente dele para o consórcio, você pode partir para o fechamento. Por quê? Porque realmente é a melhor opção para ele que você está passando. Então, não tenham medo de ouvir o não, porque senão é só uma objeção ou só uma dúvida, que não é você quem vai falar, se ele tem dúvida, ele vai te passar, o cliente te passa sobre a dúvida e sem medo daquela venda. Nossa, eu preciso muito fazer aquela venda. Por quê? Na maioria dos casos, e eu vejo, são 80% das pessoas, elas ficam mais na explicação que é a defesa, porque quando você está explicando, você ainda está tranquilo, você está ali na sua autodefesa. Agora, quando o vendedor vai para o fechamento, ele sai da defesa e ele fica exposto. É por isso que muitos não conseguem ir para o fechamento. Sabem de tudo, mas não conseguem tirar o escorpião do bolso do cliente. Entende? E essa é a maioria. Quem é assim? Quem explica mais e fecha menos, aí vê, nossa, eu expliquei demais essa situação e perdi o timing do fechamento. Fala pra mim, ó, a Lohane, eu tô assim, mandei 5 minutos no áudio, pelo amor de Deus, não mande podcast. Pega o telefone e liga, pega o telefone e liga. E sabe uma coisa também, já anotem aí, que é esse fluxo de cadência. O que é esse fluxo de cadência? É um acompanhamento que você faz. É quando você dá o retorno para o seu cliente. É quando você pergunta algo para ele. Mas tem muita gente que faz um fluxo de cadência errada. Manda assim, bom dia, João, tudo bem? Esperando só que o João responda, tudo bem, eu vou fechar. Gente, não é assim. Não é assim que funciona. Aí depois manda, depois de 30 minutos. Oi, João, bom dia, tudo bem com você? Ficou alguma dúvida? Vamos avançar ou vamos fechar?
Tem gente que manda sim, ainda vai, ok. Mas tem gente que volta no boa tarde, João, tudo bem? Esperando com que ele te responda. Esse retorno, esse acompanhamento, esse follow-up, não é assim que se faz. Entende? A gente tem que saber o jeito de fazer. Porque muita gente fica vendedor chato. Sabe aquele vendedor chato que parece que você está suplicando pela venda? E não é assim que temos que transparecer. Sabe por quê? Nós temos que transparecer autoridade. Isso é muito importante. Segurança. E muita gente fala assim, Ana, eu só vou vender se eu me sentir seguro sobre o produto. A pessoa sabe o produto, mas ela perde o timing da venda, porque ela está ali ainda se protegendo. É a mesma coisa que fala assim, não, eu só vou vender a hora que eu souber tudo. Gente, nem eu sei tudo. Na verdade, eu não sei nada, eu aprendo todos os dias. Já pensou se eu começasse ou se eu fizesse um fechamento no momento que eu soubesse tudo? Eu não iria começar nunca. E não é isso que precisa. Sabe o que precisa? Você comprar a ideia de que você é o melhor, de que você tem autoridade sim para falar e de que você comprou a ideia do produto. Porque, gente, não importa se é consórcio, não importa se é sapato, não importa se é terreno, não importa o que seja, se você não compra a ideia do produto, é mais difícil você vendê-lo. Isso é normal, entende? Por quê? Porque para você ter uma segurança maior, você tem que comprar a ideia. Aí como que você vai vender uma ideia que você não compra? E tem muita gente insistindo em sapato apertado. Agora, eu vejo que insiste porque quer mudar, quer entender mesmo, quer comprar a ideia, mas você tem que abrir o seu coração e comprar a ideia do produto e vender sem medo. Porque tem muita gente que tem medo. Hoje, um aluno me mandou assim, analisa, observa o que eu não estou enxergando. Ou que ele também estava enxergando, não vou lembrar assim. Era um crédito de 76 mil, com 30 mil de lance, parcelas de R$ 1.000. Eu falei, o quê? Milagre? Aí depois eu já mudei. Você não tá enxergando o fechamento aí. Você consegue isso aí. E aí na hora eu montei para ele uma proposta aonde o cliente teria a contemplação e o cliente teria o encaixe da parcela. Prestem atenção. O cliente, ele já tinha uma contemplação ali assertiva e também o valor da parcela. Mas o valor da parcela ficaria 1.100, 1.090? Gente, o cliente sempre mente o valor da parcela quando é consórcio. Financiamento, ele aguenta muito mais. Na verdade, o cliente financiamento nem faz as contas, a conta ali dos juros, e tem gente preocupado com o valor da taxa de administração, que é mais alta. O cliente, ele não olha isso. Desde quando ele sabe que você tem autoridade para conduzi-lo para aquilo que ele precisa. E aí eu mandei a proposta e ele falou, nossa, não acredito. Eu dei 3 opções ali para ele. Eu falei, sabe o que agora falta? É o fechamento dessa venda. E que assim, é normal você explicar, mas é aquilo, agora eu expliquei tanto que o cliente nem respondeu. Consórcio não é explicar tintim por tintim. Muita gente acha que é isso, não é. O cliente, ele quer saber como ele vai chegar lá no objetivo dele. É isso que ele quer saber. Entende? Quando você explica demais, na maioria dos casos, você desvende. Por quê? Você fala mais do que ouve. Aí eu falei assim para esse meu aluno, vai lá e busca venda. Se ele for lá e explicar, porque é isso, porque é aquilo outro, porque teu lance, gente, não. É explicar que esse grupo encaixa perfeitamente para o cliente dentro da parcela e da contemplação que ele quer, que isso ele não vai achar em nenhum outro lugar. Por quê? Porque consórcio não são todos iguais. E a pessoa que vai conduzir para aquilo que ele encaixou, para aquilo que eu encaixei, sou eu. Agora imagina, você encaixa uma contemplação para o cliente e uma parcela,
você tem que ir direto no fechamento. Eu brinco aqui que eu falo direto na jugular. Mas tem muitos clientes meus, gente, que assistem a live, que olham aqui meu Instagram, e até vendedores falam assim, Ana, você não tem medo de falar as coisas aqui? Não, eu não tô mentindo. Se eu encaixei tudo para o cliente, eu sei que eu vou conduzir o melhor, por que eu vou ter medo de ir para o fechamento? Eu dou o fechamento na hora. E na verdade, gente, eu dou o fechamento antes. Quem me conhece aqui sabe que eu já falo o seguinte, então se eu te encaixar a contemplação que eu vi que é o que você precisa e a parcela, você vai fazer no seu nome? Você já tem essa primeira parcela? Porque se eu faço isso, eu já estou antecipando objeções e se eu já encontro algo para ele, eu vou no fechamento. O cliente, qual o motivo dele não fechar? Se eu encaixei contemplação e valor de parcela. Aí eu fico pensando, qual o motivo ele falaria não? Não tem como ele falar não. Ah, Ana, mas tem fatores externos que ele falaria não. Sim. Aí você tem que puxar quais fatores externos? Ele pesquisando consórcio na concorrência. Então, se ele não for muito bem conduzido, às vezes o concorrente está vendendo uma parcela mais baixa e não a contemplação que ele precisa. Ele precisa entender isso. Aí vem fatores externos. Ah, Ana, mas se ele comparar com financiamento nessa proposta, com 40% de entrada, dependendo o que for, gente, financiamento não salva, não. Ó, eu vendi muito consórcio quando a Selic estava 2%. Quem vende consórcio aqui e quem está na época da pandemia que a Selic estava 2%? Hoje a Selic está 15%. Eu estava dando uma estudada ali na Selic, ela tem previsão de cair para 12,5% só no final de janeiro. Então, olha quantas oportunidades que a gente tem na mão para vender, que nós temos, e às vezes fica com medo de fazer um fechamento porque vai comparar com financiamento. Ah, porque e se comparar com consórcio? Ah lá, Luciana, eu sou da época da pandemia. Eu me reinventei na época que a taxa Selic estava 2%. A hora que eu vi a taxa caindo, eu falava assim, como que eu vou vender consórcio? Ali eu pensei, gente, consórcio não é só para compra de um bem ou para troca de um bem. Consórcio, ele aumenta patrimônios. Consórcio é o melhor investimento que tem seguro, conservador, que você aplica em frações de pizza, em pedaço de pizza, para pegar a pizza todo quanto antes. É aonde você vai ter o que? Uma constância de aplicação. É aonde você vai ter uma educação financeira. É isso que eu falo para o meu cliente. Então, por que eu tenho medo de vender o produto? Ou por que eu tenho medo de ouvir não? Aí vem outros fatores de medo. Por quê? Está com poucos clientes no seu funil, tá? Está com medo de perder aquilo que você não tem. Está com medo de ouvir o não. E, gente, o não é tão fácil ouvir. Agora mesmo, e o meu aluno, eu não vi ele ainda me trazer a venda, mas a venda está fechada. É só ele não ter medo de conduzir para o fechamento e bloquear o cliente da concorrência. E eu ainda falei para ele, mas antes de você passar qualquer informação, qualquer dados, primeiro você tem que colher dados. Primeiro você colhe e depois você apresenta com fechamento e sem medo de perder. Sem medo de perder. Por quê? Quando você dá um fechamento, você não está perdendo. Gravem isso. Você não está perdendo. O que você tem que fazer é dar o fechamento sem medo. E tem muitos que não sabem o tempo de dar o fechamento. Que fica ali, gente, temperando o cliente 15 dias. Meu Deus, 15 dias. Eu até tenho clientes, né, que você demora um pouco mais para o fechamento, mas não tudo isso. Eu tenho um cliente que tem 15 dias, um cliente de valor alto, high ticket. Eu fui dar um fechamento nele, porque eu dou em todos, para mim não me importa. Eu fui dar o fechamento e realmente não tem vaga. Eu fui buscar a vaga para ele, aí ele falou assim, não,
mas essa minha decisão eu não vou tomar agora. Gente, eu já falei direto com o cliente. Eu primeiro preciso entender se o dono do terreno que existe ao lado do meu comércio, ele realmente vai vender. Aí eu expliquei que ele poderia comprar outro terreno, que ele poderia fazer a construção, piriri, pororó. Mas eu fui dar o fechamento da escassez da vaga, que realmente não tem vaga. Aí ele mandou a famosa, não, tudo bem, não tem problema, pode passar essa vaga para outro que eu pego uma próxima. Eu falei, não, combinado. Então esta eu estarei passando para outro, mas vamos marcar um retorno. Fechei ele da concorrência, um cliente que já entende de consórcio, e a hora que eu expliquei, porque ele trabalha com outras administradoras, ele falou, não, faz sentido realmente o seu produto ser melhor. Eu quero sim comprar com você. Mesmo assim, eu não acredito, né? Eu tenho que fazer o acompanhamento. Aí ele falou, você me retorna tal dia. Eu não retornei. Carnaval, correria, retornei para ele hoje. Então, assim, eu estou levando uma cadência de 15 dias, mas é raro. É raro, é raro. Igual agora, fui dar outro fechamento para o cliente, um outro que também é um valor mais alto, ele só me mandou assim, eu nem visualizei. Ana, no momento eu não vou seguir em frente. Não foi um não. Ali tem algum ponto de interrogação que eu preciso tirar. Quais propostas ele tem? Se não for consórcio e comigo, o que ele vai fazer? O que realmente está impedindo ele de fechar agora? Ó, galerinha, se vocês estão pegando, é tudo frases de fechamento. E na verdade não é nem de fechamento, é da volta do fechamento, porque o fechamento eu já dei. Entende? O fechamento eu antecipei. Eu faço isso no pós, quando o cliente me dá alguma devolutiva negativa. Aí eu faço todas essas perguntas. E como eu faço? Eu sei, muita gente vai falar, mas eu faço assim e dá certo. E se para mim dá certo, não tem como dar errado para você. E você vai falar assim também, você vai pensar, mas Ana, por que eu vou ligar de outro telefone para o cliente? Porque se ele não quer, ele não vai nem me responder. Por vários motivos. E eu ligo de um outro telefone, não é do mesmo número que o cliente tem o meu, tá? Por quê? Eu pego o cliente despreparado, ele não sabe que sou eu. Se ele vê às vezes o meu nome e ele está ocupado, ok, mas ele vai me ignorar. Se ele não vem me atender, eu vou estar com energia ali para entender o real motivo que está faltando para a gente avançar. Se ficou tudo esclarecido para ele, eu vou perguntar. Então eu faço uma abordagem de outro telefone que ele não tenha. Isso eu faço. Eu vou para todos os clientes e eu vou, inclusive, para esse cliente que me respondeu que agora ele não vai fazer nada. Por quê? Porque eu vou querer entender. Ah, Ana, mas se ele não te atender, se ele não me atender, eu vou continuar algo por WhatsApp. Mas eu vou tentar levar ele para uma ligação porque eu preciso entender melhor se eu tenho o melhor produto, se a melhor estratégia encaixou para o cliente, tanto ou contemplação, mesmo se não for agora, ou encaixe de parcela, por que eu não vou voltar naquele cliente? Eu preciso entender aonde faltou e o que está faltando ali realmente para realizarmos o contrato, para finalizarmos o contrato. Entende? Eu volto no meu cliente com toda a certeza, mesmo ele me dando uma negativa. Ó, eu vi um monte de gente aqui entrando. O pessoal tá conseguindo acompanhar? Vocês pegaram a pergunta ali do fechamento? Sim, me falem aí, mandem as dúvidas, mandem as dificuldades. Eu quero muito ajudar vocês. E no que eu conseguir, lógico, mandem as dificuldades. Ana, eu travo bem aqui. Ana, eu não passo dessa linha, eu não consigo avançar. Tem vários motivos e um deles está na nossa mentalidade para ter autoridade e conduzir o nosso cliente. Ó, outro motivo, comprar a ideia do produto.
comprar a ideia que você sabe que você é o melhor para o seu cliente, tá? Estão conseguindo me acompanhar? Não tô vendo aqui, tá tudo ok para vocês? Fala, Ana, sim, continua. Tô vendo um monte de gente de fora. Peraí que não tá aparecendo aqui para mim. Tá tudo ok para vocês? Eu fiz um monte de anotações. Gente, será que travou? Me contem. Se até aqui ok. Não tô vendo nada de comentários. Comentem para mim se tá ok. Ok, ok. Posso conduzir. Ó, então. Na maioria dos casos, o fechamento, ele é mais do emocional do que da técnica. Você tem que entender muito o seu emocional para estar ali e fazer o fechamento com o seu cliente. Então, se o seu emocional ele não condiz, você precisa primeiro tratar o emocional, não é nem a técnica do fechamento, porque a técnica do fechamento, ela é fácil, tá? Pessoal, não tá aparecendo aqui se vocês estão escrevendo, tá tudo ok? Ou aperta o coraçãozinho. Aqui parou de aparecer até quem está entrando. Eu não sei se está tudo ok. Bom, vamos lá. Eu vou continuar com o meu emocional, mesmo sabendo se está ok ou não. Tá bom? Olha o meu emocional, ó. Olha como o emocional, ele mexe com a gente. Então, temos que trabalhar emocional. Ah, agora eu tô vendo isso. Manda risadinha, coração. Mas e comentários? Não está dando? Fala aí pra mim. Não está dando pra comentar? Aconteceu alguma coisa? Porque eu não vi mais ninguém comentar. Meu emocional já tá ficando abalado, eu não vou conseguir fazer esse fechamento. Meu emocional abala. A autoridade que nós temos que ter, não ter medo de perder aquilo que você não tem. Antecipar o fechamento é muito importante, sem dó. E assim, sabe quais estão sendo as maiores dúvidas do cliente? Está acontecendo porque todos os clientes estão pesquisando o produto consórcio. Ele só não está fechando com você na hora porque ele quer receber mais as 9 propostas que ele está procurando, entende? E aí, aonde vem a pergunta para fechamento? Anotem aí, anotem. O que realmente vai fazer sentido você fechar comigo? A segurança, o valor da parcela, a indicação. Então, você tem que entender do seu cliente o que realmente leva ele a fechar com você. Qual é a escolha que ele vai fazer para fechar com você? Por quê? Ele está pesquisando. Se não for com você, vai ser com outro. Porque ele sabe que a melhor proposta hoje para adquirir um bem, ou alavancar patrimônios, ou fazer investimento, chama-se consórcio. Agora, se você é aquele vendedor bonzinho que explica tudo, que é legal, nós temos que ser bonzinho. Mas antes de tudo, nós temos que ser bons. Porque se você é aquele vendedor bonzinho que explica tudo, responde o cliente na hora que ele quer, que você faz tudo e não vai para o fechamento, você está deixando o dinheiro na mesa. Mas eu entendo também que nós temos nossos medos. O medo é o maior sentimento do ser humano. É o medo de, né? Lógico, você levar um não e falar, nossa, e agora? Qual cliente que eu vou buscar? Eu estava contando com esse cliente. Eu já me frustrei várias vezes. Quem aqui já se frustrou? Com um cliente que estava fechado, o cliente falou que ia fechar comigo, eu contei com o ovo no seu da galinha, isso não foi uma vez só não, várias vezes, contei ali e, nossa, o cliente, ele não fechou, me deixou na mão. E eu estava contando como uma venda feita, venda prontíssima, e não deu certo, porque pode acontecer. E pode acontecer com muita facilidade. Por isso, ó, eu vou até mostrar para vocês, porque hoje eu fiz minhas coisas, correria, eu falei, nossa, eu preciso vender. Deixa eu ver e separar as minhas pendências. E eu sou do papel, tá, galera? Eu sou do papel, vou mostrar para vocês, ó. Aqui, pendência.
Aqui, pendências, eu anotei minhas pendências. Porque eu já dei fechamento, mas não concretizei a venda. O que está acontecendo? São objeções, mas imagina, eu tenho aqui, deixa eu ver, 15... vou chutar aí, 20 pendências. 20 pendências. Dessas 20, se um me falou não, ok, eu tenho mais 19. Aí eu vou tentar entender, por que um falou não? Espera aí, deixa eu dar uma melhorada. E o outro? Gente, dos 20, tá? Aqui que eu estou com essa lista. Se eu fechar 5, 7, está excelente e eu não estou refém de clientes. Eu não fico refém, porque essa lista amanhã já vai aumentar mais. Muito mais, porque eu não consigo já ir numa pendência, o cliente vê que não vai fechar, eu fico ali pensando, como que eu faço mais clientes aqui? Hoje eu já fiquei pensando, peraí, eu preciso ter mais pendências, porque eu não posso ficar refém a ouvir um não, porque isso a gente não controla. Outra coisa, não sofra por aquilo que você não controla. Você tem que sofrer por aquilo que você controla. O que está faltando em mim para melhorar e fazer mais vendas? É isso que você tem que focar. Porque naquilo que a gente não controla, a gente não tem poder sobre isso. Agora, o que eu controlo? Aumentar essa minha lista de pendências, eu controlo. Isso eu controlo. Agora, a resposta que o meu cliente vai me dar, isso aí eu não consigo controlar. Ô, gente, tô ficando chateada que eu não tô vendo os comentários. Coloca aí pra mim alguma coisinha. Coloca foguinho se vocês estão comentando, mas não está aparecendo pra mim. Porque travou aqui. Ou vocês não estão comentando? Me conta. Foguinho está comentando e não está aparecendo. Ah, legal. Que pena, que bom. Mas comentem. Vocês estão vendo o comentário de outros ou não? Alguma coisa travou aqui, mas vamos lá. Ó, coloquem então coração e foguinho aí se vocês estão entendendo. Tá fazendo sentido para vocês? Está ficando tudo bem esclarecido? Me contam. Então, vamos controlar, vamos sofrer por aquilo que nós controlamos. Eu parei com isso. E quando eu parei com isso, a resposta de uma aluna, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Mas, Ana, hoje, quando você leva um não e você estava esperando aquela venda alta, você já estava sonhando até com o comissionamento, sabendo que o cliente confiou em você. Acontece. Acontece. Mas eu vou correr atrás de outra muito rápido, por isso que eu antecipo os fechamentos. Sabe, para não ficar cozinhando e contando com aquilo lá? Porque o nosso cérebro, ele engana a gente, vocês sabem. Nós somos enganados o tempo todo. Então, se a gente fica ali cozinhando aquele ovo, aquele cliente, o meu cérebro fica, mas você tem clientes ainda para decidir, você não precisa procurar mais. Quando você já cozinha o ovo e já descasca ele todo, o seu cérebro já manda para você mensagens. Opa, alerta aqui, você está precisando de mais negociações. Então, foi isso, eu estou contando o que muda o meu jogo, que sempre mudou meu jogo. Numa dessas, eu posso perder o cliente porque tem alguns sentidos de antecipar um fechamento. Eu antecipo um fechamento depois de entender o que o meu cliente precisa. E assim, gente, eu sou bem minuciosa nas perguntas. Um cliente me chamou agora, eu não sei, né? Eu acho que é vendedor de consórcio fazendo cliente oculto. E ele me falou que precisa fazer a quitação do imóvel dele. Mas ele quer ver se realmente o consórcio compensa, porque o consórcio ele tem um reajuste do INCC. Eu falei, tudo bem, ele foi pesquisar, tá entendido. Aí eu perguntei qual era a tabela dele, se era saque ou se era price, para ver o que compensava. Perguntei quanto que ficava a quitação. Então, nada, ele ia economizar 300 mil reais. E aí eu perguntei para ele, eu falei, olha, qual seria o motivo realmente de você optar em fechar um consórcio comigo e não fazer a quitação, né? Fechar um consórcio comigo para fazer a quitação do seu imóvel ou não fazer a quitação? Aí ele falou assim, valor de parcela
Mas, gente, ele quer 200 e poucos mil com 50 mil de lance. Aí eu falei, olha, o que é mais vantajoso aí para você pode até ser que eu ache uma carta contemplada, mas você está disposto a pagar quanto de ágio? Gente, eu fui fazendo perguntas minuciosas. Eu preciso saber de toda a informação. Eu não vou pegar o meu precioso tempo, porque é tempo, e parar para procurar a melhor proposta para ele se eu não entender se ele está para fechamento ou não. Quais os motivos? Ah, mas Ana, o cliente está pesquisando. Tudo bem, ele pode pesquisar com o Joaquim, que o Joaquim só vai passar uma tabela. Ele pode pesquisar com a Maria, que só vai passar uma tabela ou encaixar aquilo que ele está pedindo, mas comigo não. Comigo ele não está pesquisando, comigo ele está tendo toda uma consultoria. Comigo eu preciso entender o que ele precisa para parar todo o meu negócio para poder ir lá e vender. Porque, gente, dali eu já coloco ele em um termômetro e vou medir em que grau ele está para fechamento. E eu já vou dar o fechamento. E eu já estou dando um fechamento nas perguntas que eu faço. Por quê? Aí tá o detalhe que muita gente tem medo e é só perguntar. Quando o cliente responde, ele mesmo já está fechando ou desfechando. Agora, vai adiantar eu explicar tudo para ele se ele não me responder as perguntas certas para que eu possa ver o melhor para ele e dar um fechamento? E com isso, gente, eu não tenho medo de dar o fechamento, porque eu sei, ó, olha a minha autoridade, olha meu emocional, eu estou elevada ali, eu sei que ele não vai achar no mercado. Eu sei disso, mas Ana, como você sabe, eu estudo meus concorrentes. Igual vocês têm que saber o ponto fraco do seu concorrente e o ponto forte comparado com o seu produto. Primeira regra. E com base também no que você sabe, no quão potencial você tem em conduzir o cliente até o objetivo dele. É isso que o cliente precisa, não é explicação, ele precisa de segurança. Ele precisa sentir que você realmente entendeu o que ele precisa. E quando eu faço as perguntas estratégicas e os clientes falam, ah, não, mas me passa você o lance que está contemplando. Gente, eu não passo nada sem antes de um DTC. Eu não passo nada sem entender o que realmente meu cliente precisa. Como que eu vou passar um lance para ele, às vezes, de X valor, se ele não tem? Ele vai achar que está muito longe disso, entende? Sendo que eu ainda nem entendi o jogo. No caso, se ele aguenta uma parcela, ele nem precisa de tanto lance assim. Então, eu faço perguntas minuciosas já com fechamento minucioso, sem dó. Perca o medo de fechamento. Começa a colocar assim, eu não vou ter medo daquilo que eu não domino. Eu não vou ter medo de perder aquilo que eu não tenho. Eu não vou ter medo de já dar o fechamento para o cliente. E assim, ó, tem time, tem tempo para dar o fechamento? Tenho tempo. Tenho tempo sim numa negociação, que você tá ali fazendo aquela negociação e tem o tempo certo do fechamento. Tem vários tempos, em várias técnicas, vários estudos. Isso vai da percepção do vendedor. Agora, aquele que ainda não tem esse feeling de saber o tempo, porque isso, gente, vai de cada cliente, vai de cliente para clientes. Não adianta eu falar de uma técnica se você vai até utilizar, mas a mesma técnica não é para o outro cliente. E aí você vai começando a sentir esse tempo. Mas uma coisa que eu uso como tempo, que se você ainda não conseguiu sentir esse time puxou o DTC, que é o destino do seu cliente, aonde ele quer chegar. O tempo que ele pensa nisso. Eu sei que todo mundo quer consórcio para ontem. Mas para ontem, você também existe outras opções. E se o cliente tem a opção do consórcio, pode ter certeza que ele vai focar no consórcio. Porque senão ele já teria feito o para ontem, sabe? Então, assim, todo mundo quer para ontem. Você tem que saber o destino, o tempo e as condições do seu cliente. O que está nas condições? Valores de parcela, valores máximos de parcela e valor de lance.
Gente, se vocês não partirem disso, é o básico, não tem como passar nada. E o cliente, por mais que você pergunte e ele fala para você falar para ele sente que assim, nossa, a pessoa se importa em saber o que eu quero, o que realmente eu tenho para lance, qual o valor máximo de parcela, por quê? Porque você vai fazer uma análise específica para dentro da necessidade dele. É isso que você vai falar. Você vai falar, seu João, eu vou fazer uma análise específica para você. Eu não vou te mandar qualquer valor de tabela, qualquer valor de lance. Eu quero te ajudar e ser assertiva nisso. Gente, aí você já se conecta, que ele quer que você, assim, que ele vai entender que você quer entender para poder vender. E eu deixo bem claro nesse time, e lógico, numa conversa, porque muitos ficam afoitos. Já perguntam o DTC e já vão para fechamento sem criar uma conexão. Aí que mora o perigo de antecipar um fechamento, que eu já falei aqui. Então, eu tenho ali a conversa, estou num bate-papo, estou na negociação. E na hora eu já antecipo um fechamento. Eu falo, eu entendi tudinho que o senhor precisa, seu João. E eu encaixando isso que o senhor precisa, nós já vamos ter a decisão de finalizar o contrato, já posso segurar sua vaga nesse grupo, porque esse grupo está em andamento, ele não possui vaga, então aqui, a hora que eu analisar e encaixar isso para você, eu já te coloco. E assim, ó, independente se eu vou achar algo para o cliente ou não. Independente. Mas, Iane, depois se eu não achar aquilo que ele precisa, você vai falar a real? Olha, senhor João, com esse lance aqui eu até consigo, mas nós vamos ter que trabalhar uma contemplação num prazo maior. Olha, seu João, esse valor de parcela, pelo prazo de contemplação que eu vi que você está com pressa, nós vamos ter que aumentar um pouquinho, colocar num grupo mais em andamento, para ter uma contemplação mais assertiva. Mas antes de procurar qualquer coisa, eu já dou o fechamento. Por que eu antecipo esse fechamento? Porque eu vou antecipar as objeções, sabe? Eu vou antecipar meu tempo, as objeções, eu vou ser mais assertiva. É por isso que eu antecipo. Mas, Iana, eu quero seguir o meu timing. Como que eu faço com o meu timing? Você pode seguir o seu timing, mas assim, não deixa de fazer o fechamento. Eu antecipo, dá muito certo. O que não pode é você só perguntar o que o cliente precisa e falar diretamente. Se eu encaixar isso para você, você já fecha? E não houve nenhuma conexão, o cliente já sente o contrário. Nossa, essa pessoa só quer me vender. Ela não quer nem entender o que realmente eu estou precisando. Entendem? Então, tem que saber fazer o fechamento antecipado. Mas, primeiro momento, parem de ficar atrás, se escondendo das explicações e explicando muita coisa antes de fechar. Porque se eu dou o fechamento antecipado, o cliente fala assim também para mim, não, mas eu preciso entender melhor. Aí eu falo, não, fica tranquilo. Eu te explicando, deixando tudo esclarecido e encaixando isso para você. Aí a gente fica tudo certo para você avançar e fechar o contrato? Ó, já antecipei. Porque, gente, se eu explicar tudo antes para depois fazer o fechamento, vai ficar igual a Lohane colocou aqui para mim. Expliquei, falei um áudio de 5 minutos e o cliente me deixou a ver navios. Entende? E aí você tem que voltar nele, Lohane, diferente. Volta com uma ligação de telefone diferente. O que não pode, gente, é deixar de fazer o fechamento no mercado aquecido. E quando o cliente também coloca alguma objeção, eu já falo para ele, eu entendi. Ó, hoje um cliente e eu vou sem medo de perder nele. Assim, sem medo de perder. Amanhã eu vou sem medo de perder. Um cliente, ele me chamou, ele sempre me chama, Ana, eu preciso de um caminhão. Aí ele vem. Eu não paro. Mas hoje eu estava ali, ele veio, eu já estava com o simulador, fui pra cima. Não, mentira. Eu fui cobrar ele, que eu falei pra ele alguma coisa, eu fui perguntar, ele falou, não, eu ainda não comprei o caminhão.
que eu fui dar um acompanhamento ali, fui fazer os meus fechamentos, fui atrás das minhas vendas. Ele falou, não, eu ainda não comprei o caminhão. Aí eu fui olhar a data, preciso até confirmar. Falei, desde janeiro, eu queria o caminhão para ontem, ainda não comprou, alguma coisa tem. Aí falei para ele, e o financiamento, deu certo? Você chegou a fazer o financiamento? Aí ele falou assim, eu não quis ficar simulando financiamento, porque meu score cai. Eu falei, realmente, você é inteligente, seu score cai. Aí eu falei, quanto está o seu score? Aí ele falou 600. Eu falei, olha, para financiamento, com esse score de 600, é mais difícil a aprovação. Aí ele falou, não, eu financiei tem um tempo atrás, um caminhão 2017, já tinha um outro financiado. Eu falei, olha, é mais difícil a liberação. Aí eu já dei o fechamento nele. E realmente, se ele quer para ontem, eu dei o fechamento hoje, que ele já participaria da assembleia ainda esse mês, se desse certo de cadastrá-lo. E fui para fechamento. Perguntei se seria na pessoa física ou na pessoa jurídica. Se ele poderia me passar a documentação para avançarmos no fechamento. Aí sabe o que ele me falou? Eu vou ver aqui uma simulação de financiamento com meu amigo e já falo com você. Aí eu entrei na live, não vi mais, depois eu vou olhar, mas assim, amanhã eu vou ligar para ele de um outro número, não consegui ligação hoje, liguei do meu, aí eu falei, vou te ligar de outro número. Liguei do meu, não deu certo, ele não me atendeu, falou, eu não posso atender, estou descarregando um caminhão. E amanhã eu vou ser assim, gente, literalmente fechadora. E eu vou falar por ligação. Eu vou falar, fulano, eu ia falar o nome dele aqui, eu ia falar, fulano, você negocia comigo, você me procura há tanto tempo, que eu vou puxar lá nas mensagens, e nós nunca conseguimos finalizar nada. Eu vou falar para ele por telefone. O que realmente está faltando? Porque, fulano, a partir desse momento, sinceramente, eu deixo de te atender, tá bom? Sempre que você tiver alguma curiosidade de valores, aqui... E, gente, ó, sério, eu não tenho medo disso. Ainda mais o cliente que parece que me faz de tonta. Peraí, eu encaixei a parcela, eu encaixei o valor que ele precisa, eu encaixei a contemplação. Não, eu vou falar, olha, outra pessoa não vai conseguir o que você precisa, não cai em golpe, e ainda eu coloco em caixa alta, porque vamos lá, vocês aqui estão aprendendo, vocês estão aqui gastando, né? Gastando não, ganhando tempo de vocês afiando o machado. Agora tem muito vendedor que só quer vender. Só quer vender. Hoje eu mandei para o pessoal que eu estou junto, as 5 administradoras aí que mais recebem reclamações no Reclame Aqui. Tem muita gente, infelizmente, que só quer vender, não está nem aí. E assim, e esse é o mercado. E eu falei, eu falo para todos os clientes, infelizmente é isso, eu luto contra isso, mas nós temos isso no mercado. As pessoas só querem te vender. Eu aqui não, eu quero te entregar o bem. Eu quero te conduzir até você chegar no seu destino. É isso que eu quero. E eu vou falar para ele, sem papas na língua. Vou falar, fulano, ó, você já veio até mim essa vez. Nós nunca conseguimos avançar. Eu estou encerrando o atendimento aqui. Isso eu vou perguntar, né? Antes vou perguntar ali, vou tentar ver o que... Porque às vezes pode ser que amanhã cedo ele fala, tá aqui a documentação, fecha aí. Eu vou de novo, mas eu vou para um fechamento. Como que eu posso usar? No finalmente mesmo de um fechamento e da demissão do cliente. Por quê? Se ele já pegou todo o meu tempo várias vezes e mesmo assim a hora que eu encaixo algo que não é bom, é excelente, e mesmo assim o cliente não fecha, ele vai entender que o meu jogo é outro. E eu vou deixar bem claro que não tem problema dele procurar outro consórcio, outro vendedor, que aqui eu estou finalizando definitivamente, achei a palavra, a nossa negociação. Definitivamente eu estou finalizando a nossa negociação e eu espero que você não caia em golpe, que você seja contemplado e que você tenha o caminhão da melhor forma. Sem medo de ser feliz.
E ainda eu coloco ali, porque, gente, eu não fui enganada só uma vez, né? A gente quando aprende, é porque nós já fomos enganados várias vezes. Aí você não tem muita dó ou de demitir o cliente, ou de fazer um fechamento ali definitivo, porque eu já fui enganada e eu não quero ser enganada novamente. E ainda eu coloco assim, ó, sabe na descrição do cliente no WhatsApp, porque eu esqueço, né? Às vezes você não tem toda a conversa ali, ou eu não olho, eu esqueço. Então eu vou colocar assim, ó, cliente que só me chama. Não, cliente faz perder meu tempo, mas não compra. Ó, deixa só o nominho dele, faz perder meu tempo, mas não compra. Porque da próxima vez ele vai ficar ali, ó, no cri, cri, cri. Cliente faz assim com a gente, por que que eu não vou valorizar meu tempo? Faz sentido? Amanhã eu tô pronta. Assim, ó, eu tô torcendo para que faça uma venda, que não é uma venda baixa. Mas do mesmo jeito, eu tô torcendo que não sair a venda, gente, eu vou dar um fechamento definitivo nele sem medo. Sem medo. Porque a pessoa sempre vem, sabe? Aquele cliente ioiô, sempre tá vindo e voltando, sempre vindo e voltando, mas nunca firma um contrato comigo, aí também não dá. Então, hoje eu não tenho mais medo do fechamento. Se você colocar a sua mentalidade, o seu emocional, como você é o melhor, você tem o melhor produto, você está desapegado da venda, mas, gente, desapegado da venda, igual eu falei no começo da live, para não transparecer. Você faz um fechamento antecipado, sem medo, natural, mesmo para quem tem medo de fechar. Faça ali as perguntas, a conversa, dá a risada. E aí você fala, João, eu entendi. E eu encaixando tudo isso que você precisa, que eu sei que eu sou a pessoa que vai te ajudar. É a pessoa certa, a melhor pessoa. Aí você utiliza, né, as frases, você utiliza o que você quiser, a forma que você quiser, que vai conseguir te ajudar. Você realmente tem interesse em fechar? Já está no momento de fechamento? Quais outras propostas você tem aí? Qual vai ser o fator determinante para você fechar comigo? Entende? Eu vou fazer essas perguntas e eu já vou antecipar. Eu preciso entender. E é normal você antecipar um fechamento, não tenha medo. Pessoal, ó, eu não vou ver, mas quem não tem medo do fechamento, coloca coração. E quem tem medo, coloca foguinho. Porque eu não estou vendo os comentários. Que dó, não tô conseguindo ver. Travou aqui, deu uma bugada, não sei o que acontece, não estou vendo os comentários. E só coloquem aí foguinho para quem tem medo de vender, sabe, faz tudo, mas tem medo, e coraçãozinho para quem não tem medo, para quem fala, não, Ana, sangue no olho, eu vou para fechamento mesmo, se eu perder eu já procuro outro. Então, para quem colocou coração e para quem também colocou foguinho, o seu cliente, ele tem 3 formas para adquirir um bem ou para fazer um investimento, enfim, né, que o melhor é o consórcio, mas vamos falar das 3 formas para adquirir um bem hoje: à vista, financiamento e consórcio. Se à vista ele não tem, você já tira uma opção. Se financiamento ele não tem, você já tira a opção. O que ele tem é o consórcio, só que tem que ser com você. Se você tiver medo, outro vai vender, porque por que você vai ter medo se você conseguiu extrair, entender o que seu cliente precisa e você é o melhor para ajudá-lo? Porque você tem um coração bom, você não tem o porquê só vender para ele e deixá-lo na mão. Por quê? Faça o fechamento sem dó. Sem dó. Fechamento sem dó. Sem medo, entende? É isso que vocês têm que fazer daqui até o último dia do mês. E assim, muita gente fala, mas semana do carnaval é mais parado, o cliente não está disponível para fechar. Tem aqueles clientes que estão viajando? Sim, mas tem muitos outros clientes esperando uma oportunidade, esperando alguém que conduza ele, entende? Às vezes só estamos reféns naquele, às vezes estamos olhando na direção errada, prospectando pouco, deixando o cliente assim, gente,
O cliente ele não vai falar, nossa, que máximo, então tá bom, tô os meus documentos. Qual é o Pix? Eu vou fazer o Pix. Não é assim. Hoje o cliente, com tantas propostas e pesquisas, ele está na retaguarda ali porque ele quer fazer um negócio, o melhor negócio, um negócio seguro. Ele quer fazer com confiança. Ele só quer falar de taxa de parcela porque é disso que ele sabe, mas o que ele quer mesmo é isso, sabe? Essa segurança, se sentir seguro que alguém vai pegar na mão dele e levar ele até o objetivo dele. Fala desse jeito para o cliente. Fala que você é a única pessoa que vai pegar na mão dele e conduzi-lo até o bem dele. Então, tem muita coisa para a gente falar de fechamento, mas muitas coisas. Aqui eu falei bastante. Não deixem dinheiro na mesa. Eu falo do dinheiro, mas o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. O dinheiro é a consequência daquilo que você vai realmente fazer para o seu cliente, que você vai ser o melhor e vai dedicar a isso, entende? Então, tenha mais autoridade, coloca mais a sua mentalidade que você é o melhor. Que se você perder o time explicando demais, explicando coisas que seu cliente não quer saber. Ah, Ana, mas ele perguntou da taxa. Sim, ele só quer saber quanto ele vai pagar no final. Ele não quer saber da taxa especificamente. Ah, Ana, mas ele quer saber o tempo que ele contempla. Gente, garantia de contemplação ninguém dá. Quando o cliente... Tem gente que dá, né? Mas quando o cliente me pede garantia de contemplação, ah, mas eu só vou fechar se você me garantir. Gente, isso aí já é velho. Ah, então tá. Ó, uma coisa, se você fechar com o primeiro que te garantir, você já vai entrar num golpe. Isso é fato, todo mundo já sabe. Garantia, infelizmente, nós temos uma única da vida, que nós vamos morrer e não sabemos quando. Do resto, não dá para ter garantia nenhuma. Nem do financiamento, só se ele for aprovado, porque eu querer fazer um financiamento, mas ter a aprovação dele já é outro caminho. Então, parem de achar que o problema é o cliente, que o problema é o mercado, que o problema é o carnaval, que o problema é o IPVA, que o problema é o IPTU. Não é. Na maioria dos casos, o problema está sendo com a gente, com medo de fazer um fechamento, entende? Ou do cliente espanar, ou de ouvir um não, ou de correr atrás de mais clientes. Isso vocês controlam. Ter mais clientes. Isso vocês controlam. Então, façam isso e vão para fechamento. Ficou bem claro, pessoal? Estamos finalizando aqui. Eu queria tirar dúvidas, queria falar mais, queria tirar dúvida de vocês sobre o fechamento, mas eu vou até abrir uma caixinha lá. Mandem as dúvidas, Ana. Eu gostaria que você falasse sobre esse caso no fechamento que me trava, porque eu vou conseguir ajudar mais vocês, né? A gente aqui trabalharmos juntos com as perguntas travou mesmo, então eu não vou conseguir ver, mas eu tenho certeza que quem pegou a live do começo já vai entender bastante, já consegue fazer um fechamento antecipado, já consegue não deixar dinheiro na mesa e assim, não tenham medo. E uma coisa que eu gosto de voltar, porque o fechamento eu dou já na ligação, já no atendimento, no WhatsApp, eu não gosto muito, sabe? Ah, vou falar com a minha esposa, aí eu volto pelo WhatsApp. Ah, vou pensar, aí eu volto pelo WhatsApp. Por quê? Toda vez que eu volto, gente, eu não tenho uma resposta. Hoje eu estava olhando, perguntei para uma cliente que o esposo já tem um consórcio de imóvel da empresa e ela está vendo um de carro, vi que ele é bem entendido, eu perguntei para ela e fiquei tranquila em perguntar pelo WhatsApp, porque o cliente, né, ele já tem um consórcio. Eu falei, fulana, tudo bem? Deu certo? Falou com seu esposo? Vamos finalizar então essa proposta com esse contrato? Aí eu fiquei no cri-cri-cri, não me respondeu. Agora, se eu tivesse ligado de um outro número, ela teria me atendido, sim, porque aí eu ligo em horários estratégicos e eu já tiraria isso da minha frente, sabe? Ou vai ou racha. Não ia ficar aquela dúvida sem resposta. Essa foi uma outra coisa que mudou meu jogo.
Ficar perguntando pelo WhatsApp uma resposta de fechamento. Às vezes eu falo, Ana, como você é juvenil? Nossa, Ana, como você nem aprendeu ainda a vida? Como que você está buscando a resposta de um fechamento aqui pelo WhatsApp? Você sabe que a resposta vai ser muito mais negativa do que positiva. Porque o cliente responde a hora que ele quiser. Ele consegue pensar muito mais tranquilo no que vai te responder, entende? Eu mesma, às vezes, eu me pego, nossa, como você foi juvenil. Agora, ó, hoje mesmo, depois que eu mandei a mensagem, falei, a pessoa não me respondeu, nem depois do horário, mesmo se ela está ocupada. Eu vou ligar, amanhã eu vou ligar de um outro número e vou perguntar, porque ou eu já tiro da minha frente, ou eu já coloco essa venda para dentro, entende? Pessoal, coloquem em coração se vocês conseguirem acompanhar, se vocês vão vender muito, porque ó, dá para vender muito. Tem uma semana e meia para fechamento. Não sei quem fecha aí no último dia do mês a meta, mas vou te falar, ainda dá para muita coisa acontecer. Hoje em mim também me bateu o desespero que eu falei, nossa, você precisa acelerar, por quê? Eu tenho metas do que eu quero vender, eu tenho metas de time, eu tenho metas de aluno, mas eu gosto de fazer a minha venda. Eu gosto de vender ali para o meu cliente, entende? Hoje eu falei, eu preciso correr, tanto que eu fui correndo atrás das pendências, amanhã é fechamento, e assim, todo dia você tem que pensar que é dia de fechamento, que é o último dia do mês, que você precisa vender. Se você colocar essa mentalidade, você vai fazer fechamentos muito mais fáceis, sabe? Muito mais fáceis. E assim, não tenta fazer fechamento na semana com 5 clientes só não, nem com 10. Trabalhem dentro da semana 20 possíveis negócios. Porque se 5 fechamentos sair, ó, falei 7, mas se 5 fechamentos sair daqui, hein? Eu já tô no lucro porque eu vou correr atrás de outros. Então não tenham medo daquilo que você não consegue controlar. Coloca a capa amanhã do Superman, da Mulher Maravilha e fala assim: eu sou o melhor, eu tenho o produto melhor. Eu não vou ficar com medo de fazer um fechamento. E se tiver uma devolutiva negativa, extraia o que está faltando realmente para avançar. E na maioria dos casos, vou te falar o que está sendo? Falta de proposta da concorrência. Muitos clientes esperando proposta do concorrente. Eu falei na live com a Pri, eu estou falando em todo momento aqui. Se vocês não utilizarem essa forma que o cliente ele pode se sentir seguro com você, para ele fechar, mesmo que ele esteja esperando outras propostas, porque você tem certeza absoluta que ele não vai achar nada melhor no mercado. E se caso ele realmente achar e você realmente comprovar, que você devolve a primeira parcela para ele. Dentro, lógico, do prazo da assembleia, dentro de todo o prazo, dentro das regras, né, que você tem aí com o seu gestor. Mas se você ficar esperando, não dar um fechamento, ficar esperando o cliente te responder, ele vai fechar com outro, você vai deixar dinheiro na mesa. Não deixem dinheiro na mesa. O fechamento é o mais fácil de se fazer. Sabe o que eu acho mais difícil? É de explicar. O mais difícil é eu explicar tudo do que eu dar o fechamento. E explicar tudo, eu estou falando de coisas que não precisam ser explicadas. Que o vendedor só está explicando para se defender e não se expor ao fechamento. Porque na hora que a gente dá o fechamento, a gente se expõe, né, a muitas coisas. Então, é só isso, tá bom? É só isso que realmente eu vim trazer aqui para vocês e eu quero que vocês utilizem. Então, coloque a capa, coloque o fechamento, coloquem que você é o melhor e o seu produto é o melhor. E não fiquem esperando ainda o cliente receber outras propostas. Se antecipem, ok? Se antecipem. Pessoal, muito obrigada pelos corações, muito obrigada pelo carinho. Gente, eu gosto de fazer live aqui que a gente se integra, né? Interativa. Hoje eu não consegui responder, travou, mas eu espero que
tenha feito bastante sentido. E o que eu puder ajudar, mandem lá que eu vou falar sobre fechamento. Eu vou ajudar vocês também nos stories, tá bom? E amanhã, fechamento na veia. Puxem pendências, não tem pendências? Puxem mais ainda. E olha o que vocês viram meu de pendência e eu ainda achei pouca pendência. Eu preciso correr atrás de mais. Por quê? Porque eu quero fazer um mês memorável e ainda dá tempo. Porque tem muitos clientes precisando de um consórcio. Tem muitos clientes precisando que você conduza o consórcio para ele, tá bom? Quarta-feira tem mais. Quarta-feira vai ser uma live rápida e talvez eu mude o horário, porque eu estarei num evento da Chevrolet e a volta vai ser na quarta, então eu aviso vocês. Mas, ó, teremos live quarta-feira que vem também, ok? E não faltem, todas as quartas aqui afiando o nosso machado. Beijo, vamos vender, não deixem dinheiro na mesa aqui, ó. O mercado tá aquecido, os clientes estão querendo comprar, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, muito obrigada, muito obrigada.